Redação costuma ser aí uma parte sensível, tá, para a maioria dos concurseiros. E era para mim também. Eu já falei isso aqui em um dos meus vídeos, que eu tinha muita dificuldade com redação. Eu sempre me saía muito bem em português, então eu escrevia bem, sempre escrevia assim, de não cometer erros ortográficos, de gramática e tal. Mas eu não tinha criatividade, eu não sabia colocar isso no papel. Então eu tinha muita dificuldade para escrever um bom texto. E aí o que acontece? Os concursos da área fiscal, a maioria deles cobra redação ou cobra provas discursivas, né? O que acontece, por exemplo, no concurso da Receita Federal, o ISS São José dos Campos que eu fiz também teve redação, em Belo Horizonte também teve redação, tá? Só em São Paulo que não teve a prova aberta. O que eu aconselho é o seguinte, se você tem dificuldade em redação, tá? Da mesma forma que eu tenho, é começar a treinar desde o início, tá? Começou a estudar hoje para concurso, já vai começar a fazer textos aí para treinar. E aí, no começo, enquanto você ainda não tem expectativa de edital, eu acho que dá para fazer um texto por semana. Então, separa aí um momento do seu ciclo de estudos, do seu quadro de horários, para dedicar para a produção de textos, tá? E aí pode começar, então, com um texto por semana, sempre voltado aí para a sua área, com temas da sua área, tá certo? E esses textos, gente, eles precisam ser corrigidos, tá? Não basta escrever o texto e guardar ele lá. Alguém precisa olhar esse texto, né, com um olhar mais crítico e corrigir para que você possa ir se aperfeiçoando, para que você possa ir melhorando esse processo, tá? Se você tiver condições de pagar uma professora que tenha experiência em concursos públicos, é o ideal, tá? Eu recomendo muito a Júnia Andrade, eu comprei um curso dela na época que eu estava treinando para as discursivas, ela é muito boa, ela tem muita experiência, tá? Ela tem um site, acho que é www.juniandrade.com.br, dá uma pesquisada aí no Google. E eu tinha também uma professora que era aqui de Juiz de Fora, o nome dela é Deila, e ela também corrigiu os meus textos, tá? Porque esses cursos da Júnia que a gente compra, ele tem um limite lá de textos que você pode enviar para ela corrigir. E aí, então, eu fazia muitos textos, né? Porque eu comecei a estudar já com a publicação do edital, então eu fazia 3 textos por semana, tá? Para dar tempo, aí eu tinha 2, 3 meses para aprender a fazer uma redação boa. Então, eu produzia aí cerca de 3 textos por semana, e aí essa minha professora daqui de Juiz de Fora, né, a Deila, ela corrigia esses textos para mim, tá certo? E redação é isso, tá, gente? É treinar muito, é produzir muitos textos, porque aí você consegue pegar uma prática. Apesar de parecer uma coisa do outro mundo, um bicho de 7 cabeças, não é, tá? Redação é bem uma receitinha de bolo mesmo. Quando você faz um curso, você vai aprender aí qual que é a estrutura de uma redação. Então, depois que você pega esse jeito, fica bastante tranquilo de colocar em prática, tá? Mas precisa treinar. Então, eu recomendo sempre assim, começou a estudar para concurso, o concurso cobra redação, comece a fazer pelo menos um texto por semana. Tá na hora do edital ser publicado, o edital foi publicado e você ainda está escrevendo mal, 3 textos por semana, tá certo? Eu já gravei um vídeo, dá uma olhadinha lá no meu IGTV ou no meu canal do YouTube, na página do Face, como arrasar nas provas discursivas, tá certo? Eu coloco várias dicas e eu conto para vocês o que eu fiz que me ajudou aí a conseguir uma nota muito boa na redação, tá? Só para fechar isso daí, eu tinha uma dificuldade enorme e no final eu treinei tanto que redação acabou sendo um diferencial para mim, tá? Eu fui muito bem em redação, então isso alavancou a minha nota tanto em BH quanto em São José dos Campos, tá certo? Então é questão de treino mesmo, não precisa se desesperar.